aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto que se encontram aqui na casa de Nossa Mãe Maria. Sintam-se agraciados pelas bênçãos de Deus desde já em vossa vida, e as nossas orações é para que todos os seus pedidos, graças que vocês buscam junto a Deus pela intercessão de Nossa Mãe, possam ser atendidas. E também a você, que nos dá a honra do carinho, da amizade, da companhia, através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A você e a sua família, o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco. Contem com as nossas orações e nós estaremos sempre rezando por vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço fraterno às pessoas da cidade de Santarém, também da cidade de Bragança, São Miguel do Guamá, cidade de Castanhal, cidade de Ananindeua, que sempre nos acompanham através da TV Nazaré e também da Rádio Web Basílica. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho e pela amizade. E esperamos reencontrá-los aqui na casa de Nossa Mãe Maria. E a você que ainda não teve a oportunidade de vir aqui, sinta-se convidado, convidada para vir. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São Matias.
São Matias, ele ocupa no quadro dos apóstolos o lugar que era destinado a Judas, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E a grande pergunta é: por que os apóstolos vão se reunir para escolher o substituto de Judas Iscariotes? Como nos ensina a primeira leitura de hoje. Os apóstolos se reuniram em oração e pediram a graça do Espírito Santo para que iluminasse na escolha entre José e Matias. E a graça de Deus vai cair justamente sobre Matias. Segundo Eusébio de Cesareia, que foi um historiador, Matias, ele fazia parte do grupo dos 72 discípulos de Jesus. Esses 72 discípulos, nós vemos o envio deles de 2 a 2 no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. Matias, ele acompanhou Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Ou seja, Matias foi um homem que testemunhou a graça de ter conhecido Cristo Jesus pessoalmente. Ele conviveu com Jesus, portanto, era um homem exemplar, um homem de total confiança, um homem que pôde experimentar em sua vida a fé verdadeira, poder viver e conviver com Cristo Jesus. E Matias, ele vem ocupar o lugar de Judas Iscariotes, porque os apóstolos, eles estavam formando um novo povo de Deus. Porque o primeiro povo de Deus foi formado sobre as 12 tribos de Israel. E agora o novo povo de Deus, que é a igreja, ele é formado sob o alicerce dos 12 apóstolos. E vemos que a igreja, desde os primórdios, já toma as suas primeiras decisões pautada através da oração. Ou seja, tendo como guia o Espírito Santo. E até nos dias de hoje. Vemos que os grandes concílios, as grandes decisões que a igreja toma, ela sempre coloca nas mãos do Espírito Santo a melhor decisão, a decisão a ser seguida. Vemos aí que a igreja continua seguindo os ensinamentos dos primeiros apóstolos, deixando com que o Espírito Santo continue guiando ela. Nós também temos que colocar em primeiro lugar as nossas decisões, sejam elas pessoais ou comunitárias, à graça do Espírito Santo. Pedir com que Ele ilumine qual o melhor caminho a ser seguido. Fazendo isto, nós estaremos vivenciando as 3 qualidades, os 3 ensinamentos que nos mostra o Evangelho de hoje: o amor, a obediência e a alegria. Aquele que permanece no amor de Cristo Jesus, aquele que procura obedecer todos os seus mandamentos, principalmente o mandamento do amor, ele vai experimentar uma constância de alegria em sua vida. É uma pessoa que não vai conhecer a tristeza. Pelo contrário, ele sempre estará de bem com a vida, porque Cristo Jesus estará sempre presente em tudo aquilo que ele fizer ou disser. Mas para que isto aconteça, é muito importante a oração. E oração nós sabemos que é um diálogo com Deus. Eu falo com Deus, mas também preciso aprender a calar os meus pensamentos e os meus sentimentos para que Deus possa falar comigo. Lembre-se que Deus se comunica conosco através do silêncio. E Maria é aquela que nos ensina como praticar o silêncio, procurar guardar tudo no coração. Maria foi a primeira discípula de Jesus, a primeira apóstola, aquela que
colocou em prática o ensinamento de Cristo Jesus. E Maria fez isso através do silêncio. E para concluir a nossa reflexão, uma pequena historinha. Certa vez, um padre jovem foi enviado para assumir uma paróquia no interior. E depois da sua posse, na sua primeira missa, já como pároco, havia uma senhora sentada no primeiro banco da igreja, rezando o Santo Terço. E ela rezou o terço durante a missa toda. E o padre, rezando a missa, pensava: por que essa senhora não reza o terço depois da missa ou antes da missa? Por que durante a missa? E foi assim, todos os dias o padre começava a missa, lá estava aquela senhora rezando o terço. E isto foi por 6 meses seguidos. Um belo dia, o padre, para sua surpresa, começou a missa, mas aquela senhora não estava na igreja. Isto foi um dia, 2 dias, uma semana inteira. E o padre percebeu que durante a semana toda, a sua missa não foi muito bem, a sua pregação não foi boa, né? Ele se perdia nas orações. E aí ele se lembrou, é a falta daquela senhora que sempre rezava o terço. E ele procurou saber o que aconteceu e descobriu que ela estava enferma em casa, se recuperando. E ele procurou o endereço e foi fazer uma visita. Chegando lá, o padre a cumprimentou e começaram a conversar. Num determinado momento, o padre perguntou: vovó, por que a senhora, todas as vezes que eu começo a missa, a senhora reza o terço? E aquela senhora tão bondosa, sorrindo, disse: eu rezo por você, meu filho, para a perseverança da sua vocação, do seu ministério. Mas é preciso também que você reze. É isto. O padre necessita muito da oração do seu povo, mas o povo também necessita da oração do seu pastor, do seu padre. Por isso que a igreja, ela precisa estar sempre em oração. A igreja ministerial, composta pelos bispos, os padres, os diáconos, né? Os cardeais e também o nosso Papa, e também a igreja povo de Deus. É uma igreja que está sempre em oração, para que o seu projeto missionário, o seu projeto evangelizador, continue sempre presente. Todos nós somos chamados a sermos apóstolos também. Esta palavra apóstolo significa enviado, enviado a uma missão. E quando nós fomos batizados, nós nos tornamos apóstolos, ou seja, anunciadores da boa nova de Cristo Jesus. Portanto, precisamos desempenhar bem o nosso apostolado. Mas para que esse apostolado seja bem desempenhado, é necessário a oração. Oração pessoal e também oração comunitária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.